está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 8. Nosso jornalzinho está escrito aí, 8º domingo do tempo comum. A nossa caminhada de tempo comum, que compreende, que corresponde a 34 domingos, hoje nós celebramos o 8º, no próximo domingo não será o 9º, porque na quarta-feira nós vamos abrir um outro tempo, que é o tempo da Quaresma, em que a palavra de Deus, ela vem com mais ênfase ainda, nos convidando a uma mudança radical de vida. Não é mudança só de vida, é mudança radical. É deixar para trás aquilo que pertence ao homem velho e aos poucos vestir essa roupa nova do homem novo. O homem que tem como Cristo a única meta. O homem que se desenvolve a partir da proposta de Cristo. Um homem que não se deixa contaminar pelas coisas do mundo. Por isso é homem novo. Homem velho, nós associamos ao homem que fica preso às coisas desse mundo. Homem novo é homem que busca primeiro as coisas do céu. É homem que está com os pés nesse mundo, mas o coração está lá em Deus. É por isso que na hora da missa, quando o padre fala corações ao alto, o que nós respondemos? O nosso coração está em Deus. E aí nós precisamos responder para o nosso coração. Será que o nosso coração está em Deus? E aí a gente olha as leituras de hoje, esse final de semana, que nós somos convidados a refletir sobre o que anda preenchendo o meu coração. O que é que eu ando colocando dentro do meu coração? O que é que eu vou pendurando no meu coração ao longo de todo o ano? Será que aquilo que está dentro do meu coração reflete a verdade de Jesus? Ou será que eu coloco no meu coração coisas que me dão uma satisfação momentânea? Mágoa, desejo de vingança, ódio,
violência, agora batendo às nossas portas a guerra. O que é que tem dentro do meu coração? E aí nós vamos entender o desenrolar das leituras, porque é de lá que saem todas as coisas. É aquilo que está no meu coração que vem para minha boca. Coração que só tem guerra, só sai guerra pela boca. Coração que só tem mágoa, só sai mágoa pela boca, só sai ressentimento. E aí nós vamos perceber que a violência, nós vamos perceber que a guerra não é um caminho necessário para a paz. O caminho necessário para a paz é o amor. Não existe paz sem amor. Essa história de que nós precisamos nos armar para nós termos paz, isso é uma grande mentira. Nós precisamos de amor. Quando o nosso coração estiver cheio de amor, aí nós vamos perceber essa grande civilização que nós podemos chamar de civilização do amor, onde o amor é a única bandeira, onde eu amo o outro porque eu enxergo Cristo no outro. E para enxergar Cristo no outro, eu não preciso da guerra. Para enxergar Cristo no outro, eu só preciso o amor no meu coração. É esse amor que brota do lado de Jesus. É esse amor que brota em água e sangue do lado de Jesus. E é esse amor que nós somos convidados a experimentar ao longo de toda essa quaresma que nós vamos começar quarta-feira. E lá na manhã da Páscoa, nós identificarmos a nossa vida com a vida de Cristo. Depois de uma vida totalmente a serviço de Deus, agora resta-nos a ressurreição. Ressurreição é uma forma de nascimento. Primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Eclesiástico, o capítulo 27. O livro do Eclesiástico, gente, foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E foi escrito numa época em que o povo de Deus sofria uma grande influência do mundo grego. Aquela tentativa de colocar a cultura grega como se fosse a melhor cultura do mundo, aquele período da história que nós estudamos lá no colégio, chamado de helenismo, em que se tinha uma necessidade de apresentar a cultura grega como superior a todas as outras culturas. E isso aos poucos ia atingindo a identidade do povo de Deus. Aí o autor desse livro, que está muito preocupado em manter as tradições, em manter os valores, em manter as conquistas, e aí ele começa a escrever o livro do Eclesiástico com esse intuito, de defender o patrimônio cultural e o patrimônio religioso de Israel. E também para demonstrar que em nada o povo de Israel era inferior a outra cultura. E ele vem dizer assim: nós temos uma verdadeira fonte de sabedoria, que é a nossa Torá, que são os 5 primeiros livros, o livro da lei. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, os judeus chamam de Torá. O livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele vem dizer, lá nós encontramos a fonte da sabedoria. E essa sabedoria, afirma o autor, ela é muito maior do que a sabedoria grega. Porque a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que faz com que eu dê sabor às coisas desse mundo. Não é uma sabedoria de acúmulo de conhecimento. Sabedoria de acúmulo de conhecimento nós encontramos nos livros, nós encontramos nas universidades. Agora, sabedoria de sabor nós encontramos na nossa intimidade com Deus. É Ele que vai orientar a nossa vida quando nós estivermos diante de uma encruzilhada. O sabor, e aí a gente percebe quantas pessoas sábias existem no nosso meio que nunca passaram por uma universidade. A vida foi fazendo com que essas pessoas se tornassem sábias. Foi ensinando a lidar com os desajustes do dia a dia. Foi fazendo essa pessoa um coração generoso, um coração grande. E aí nesse trecho que nós lemos hoje, nós temos a palavra-chave que nos leva a entender todo o livro do Eclesiástico,
que está lá no versículo 8 da nossa primeira leitura. Podemos olhar juntos, versículo 8. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. O autor está nos ensinando que a palavra que está lá dentro do nosso coração é que de fato vale a pena. Porque o homem pode passar a vida inteira fingindo, a vida inteira enganando os outros, disfarçando, fazendo encenações, tentando nos convencer, muitas vezes, até mesmo a partir do choro. Gente, tem gente que quando perde o argumento começa a chorar, tentando nos convencer a partir das lágrimas. Eu estou dizendo isso por conhecimento de causa. Eu já enfrentei muitas pessoas que, quando percebiam que a gente estava achando que estava desmascarando por causa do comportamento, ela começava a chorar, tentando nos convencer a partir das lágrimas. Mas é preciso estar em profunda intimidade com a palavra, e aí sim nós vamos descobrindo, porque o livro nos ensina que o homem se revela na hora que ele abre a boca. O homem se revela quando ele coloca para fora as suas ideias, os seus desejos. Pode passar uma vida inteira fingindo, mas tem uma hora que a gente não consegue mais, porque a própria palavra, ela nos desmascara. Mas também nós precisamos ficar muito atentos, porque muitas vezes a gente se deixa influenciar por determinados tipos de comportamento. E quantas vezes nós mordemos na língua, porque a gente faz um juízo mal das pessoas e depois nós vamos descobrindo que nós estamos errados. Um juízo apressado pode nos levar a uma injustiça. Nós podemos marginalizar uma pessoa somente por um juízo errado, e o contrário também acontece. Nós podemos endeusar determinadas pessoas ou determinados grupos, e depois que aquele grupo consegue determinada coisa, aí ele começa a destruir tudo aquilo que foi plantado. Por isso que a palavra de Deus precisa nos abrir os olhos. O homem se revela quando ele abre a boca. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios. Hoje nós terminamos de ler o capítulo 15. Para quem participou da missa nesses 3 últimos domingos, percebeu o que São Paulo tenta com esse capítulo 15. Então vamos rapidamente, só para a gente não ficar muito superficial a explicação de hoje, vamos voltar 3 domingos atrás, quando São Paulo vai explicar para os gregos no que consiste a ressurreição dos mortos. E aí os gregos começam a questionar Paulo, por quê? Porque os gregos sofriam a influência da filosofia de Platão. Platão pregava que o corpo era uma coisa e a alma era outra coisa. O corpo era algo desprezível, o corpo era algo sensual, que estava aprisionando a alma dentro de si. Então não podia esse corpo ir para o mundo ideal, para o mundo das ideias. E aí São Paulo tentava explicar dizendo assim: olha, nós pertencemos a Cristo, e quem pertence a Cristo ressuscita com Cristo. E agora, domingo atrasado, ele vinha dizer assim: Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Depois de Cristo, abriu-se as portas do paraíso. Todos aqueles que são de Cristo vão ressuscitar. E domingo passado ele explicava mais uma vez como é que vai acontecer essa ressurreição. E aí ele falava do primeiro Adão, que levou a humanidade para o pecado, e do segundo Adão, que levou a humanidade para a graça. Então nós vamos ser revestidos do segundo Adão, um corpo glorioso. E aí hoje, a parte final da sua reflexão sobre a ressurreição, São Paulo registra aquilo que é decisivo. Ele vem dizer que a morte, ela perdeu totalmente o poder sobre a vida. A morte
não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a Cristo. Então, o que Paulo está querendo dizer nessa segunda leitura é o seguinte: o pecado, a escravidão, o egoísmo, a violência, o ódio, não terão, a partir da ressurreição de Cristo, nenhum poder sobre o homem que pertence a Cristo. Portanto, Cristo nos liberta do poder da morte. Aí ele pergunta: ó morte, onde é que está a tua vitória? Lembrando, gente, é sempre bom a gente recordar, quando fala que Cristo nos liberta da morte, muita gente pensa assim: bom, então eu sou de Cristo, eu não vou morrer nunca. Não é essa morte que São Paulo está dizendo. A morte física é o nosso passaporte para o céu. Ninguém vai para o céu se não fechar os olhos para esse mundo. O que nós somos convidados é transformar o lugar onde a gente vive num pedaço do céu, mas não é o céu. O céu, lá junto de Deus, nós vamos quando nós fecharmos os olhos. E aí esse corpo corruptível, esse corpo vai para a terra, esse corpo vai virar pó de novo. Mas a alma e o corpo glorioso, o corpo do segundo Adão, o corpo que nasce na pia do batismo, quando eu me revisto desse homem novo, esse corpo, ele vai lá para o céu. E São Paulo deixa muito claro isso. Por isso, ele convida todos os cristãos, lá no versículo 58 da nossa segunda leitura: meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Olha que coisa bonita. São Paulo está dizendo que o nosso cansaço em Deus não é cansaço. O nosso cansaço em Deus é vitória. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o capítulo 6 do evangelho de São Lucas. O evangelista Lucas, quando escreve esse evangelho, nós já estamos no ano 80 depois de Cristo. Olha só que diferença grande. A primeira leitura foi escrita 200 anos antes de Cristo nascer. E a segunda leitura foi escrita 80 anos depois de Cristo. Portanto, primeiro século da igreja. E o primeiro século da igreja foi marcado por muitas perseguições. A igreja foi perseguida desde a sua fundação e é perseguida até os dias de hoje. Então começou a se infiltrar dentro das comunidades falsos mestres que estavam espalhando doutrinas estranhas, como se aquelas doutrinas servissem para completar o ensinamento dos apóstolos. Ou seja, é o típico do cristão que no domingo está na missa, na segunda está no centro espírita, na terça está indo ler a mão, na quarta está indo tomar passe, e assim passa a semana inteira, achando que tudo aquilo serve para completar a fé. São Paulo deixa claro muitas vezes que cristão só precisa de Cristo, não precisa de mais nada. Então esses falsos mestres começaram a entrar dentro das comunidades e começaram a querer assumir a condução do povo. Agora vocês têm que nos seguir. E aí Jesus vem dizer: pode um cego guiar outro cego? Não vão cair os dois no buraco? Mas que fique muito claro, gente, Jesus não está debochando de quem é cego. Ele está usando desse exemplo simples para dizer como é que alguém que não tem condições de enxergar nada, que não tem condições de enxergar as verdades da fé, como é que alguém quer dirigir outra pessoa que também não enxerga, que também não enxerga as verdades da fé? Como é que eu quero ensinar coisas para os outros se eu ainda não sei? Como é que eu vou dar Deus para o outro se eu ainda não tenho Deus no meu coração? É mais ou menos isso que Lucas está querendo dizer. Lucas está triste com essa realidade, a ponto de colocar na boca de Jesus
uma crítica àqueles judeus que achavam que estavam enxergando aquilo que estava tão pequeno no olho do outro, mas não percebia que dentro do seu olho existia uma verdadeira porta. Hipócritas, diz Jesus, tira primeiro a trava, a porta que está no teu olho, para depois você ter condições de dizer para o teu irmão que ele tem uma sujeirinha lá dentro do olho, que ele não está enxergando bem as verdades da fé. Depois Jesus orienta aquelas pessoas que se acham mais iluminadas do que as outras, que se acham mais seguras, aquelas que só sabem criticar os outros, aquelas que são orgulhosas, arrogantes, incapazes de olhar os próprios defeitos. E aí, terminando o Evangelho, nós vamos ver quais são os critérios para quem de fato é seguidor de Jesus. E o evangelista Lucas deixa muito claro no versículo 43 do nosso Evangelho: não existe árvore boa que dê frutos ruins. Não existe aqueles que são de Cristo que não dão frutos bons. Ao contrário, que também não existe árvore ruim que dê fruto bom. Árvore ruim é árvore ruim. Árvore boa precisa dar frutos bons. Ou seja, quando o coração está cheio da proposta de Jesus, eu tenho Jesus para dar para o outro. Quando o coração está cheio de amor, eu tenho amor para dar para o outro. Quando o coração está cheio de paz, eu tenho paz para dar para o outro. Se nós estamos vivendo conflitos, se nós estamos vivendo guerras, é porque o coração ainda não se convenceu de que Jesus precisa morar ali dentro. Então peçamos, meus irmãos, nessa Eucaristia, que tenhamos a coragem e a ousadia de colocar Cristo dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos